E boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao videocast do Sebrae São Paulo. Hoje com o tema Tendências do Varejo no pós-NRF 2026. Meu nome é Márcio Guerra, eu sou consultor de comércio exterior da Unidade de Acesso a Mercados e Serviços Financeiros, aqui do Sebrae São Paulo. E eu sou um homem branco, de olhos castanhos, cabelo e barba escuros e estou de camisa cinza clara. Comigo, neste primeiro bloco do nosso videocast, temos a honra de receber nosso diretor técnico, Marco Vignoli, que está aqui conosco. Bem-vindo, Marco. Muito obrigado, Márcio. Um prazer participar desse podcast falando sobre o varejo. Meu nome é Marco Vignoli, eu sou diretor técnico aqui do Sebrae São Paulo, branco também, cabelos negros, barba também escura, camisa azul com o símbolo do Sebrae no peito. E muito feliz de poder participar hoje dessa edição aqui, desse podcast falando sobre varejo. Muito bem, bem-vindo. Muito obrigado. A NRF é a sigla de National Retail Federation, que é a maior associação do mundo voltada para o varejo, sede nos Estados Unidos, e que há mais de 100 anos realiza anualmente o seu congresso e feira voltados para o varejo, que ocorre na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, sempre no mês de janeiro. Nessa última edição, de 2026, o Sebrae São Paulo realizou uma missão empresarial com 20 empresários de todo o estado de São Paulo para participarem ao vivo e terem a experiência de como é vivenciar as inovações e tendências dessa maior feira do varejo. Para abordar estes e outros assuntos relacionados a missões internacionais, é que estamos aqui também para conversar com o nosso diretor técnico, Marco Vignoli. Marco, qual foi a sua visão desse evento, dessa última edição da NRF? Você que já esteve também nos últimos 3 anos, acredito, né, vendo a evolução da temática ali do varejo, de todas as atualizações dos temas, que passa desde a inteligência artificial, as suas aplicabilidades. Como foi essa edição e quais foram os destaques na sua visão? Bom, é muito importante a participação do Sebrae na feira, porque a gente volta aqui para casa e busca passar para o empreendedor comum, né, para o pequeno empreendedor, quais são as tendências do mundo que vão permear o negócio dele ao longo dos próximos anos. Então, o que a gente faz lá é tentar antecipar um pouco essas tendências, né? Eu observo a NRF né, ano após ano como uma escada, né? Então a gente vê aonde ela está indo e ano após ano ela cresce um degrau naquele sentido. Às vezes ela muda um pouquinho de direção, às vezes ela vai um pouquinho mais para um lado, às vezes um pouquinho para o outro, mas ela denota, e a gente que vai um ano, vai no outro ano e acompanha o que acontece, o que a tendência vai demonstrando, né? A gente vive um período onde a pandemia acelerou o digital, acelerou uma série de tendências de tecnologia, mudou comportamentos, né? Uhum. E daí, no pós-pandemia, a gente foi vendo a coisa se assentar e chegar no estágio que está hoje. O grande mote da feira nesse ano de 2026, no meu olhar, foi de fato a inteligência artificial como algo muito presente nos negócios do mundo todo, no varejo do mundo todo, né? E daí a gente pode observar que se antes a inteligência artificial era algo que a gente, poxa, vai acontecer, hoje a gente vê que já aconteceu e que cada vez mais está se popularizando esse uso. Então, o que a gente traz de lá para cá perante isso, né? Como é que a gente pode democratizar o acesso a essas ferramentas para o pequeno empresário, que de fato ele pode utilizar no dia a dia, né? Qual é essa inteligência artificial que vai melhorar o negócio dele? A gente também tem vários temas que ano após ano são trazidos para a feira, né? A loja física versus a loja digital. Esse é um debate, né, que se deu muito também impulsionado pela pandemia e que ele vem cada vez mais demonstrando tendências. Qual é o papel de consumo da geração Z, o que essa geração está consumindo, né? Cada vez mais essa geração Z é um divisor de águas em termos de gerações, porque ele olha para outro tipo de empresa, outro tipo de marca, outro tipo de modelo de impulso de compra. Então, isso é muito observado na feira e todos vêm aprendendo isso ao longo dos anos. Além disso, a gente pode destacar também que o varejo do mundo todo ele tem princípios básicos que sempre são
trazidos à tona na feira, né? Então, poxa, pensa em tudo isso que está sendo dito de inteligência artificial, desse modelo de varejo moderno, mas não esqueçam os princípios básicos, né? Então, vamos cada vez mais focar em ter um planejamento de negócio, em saber fazer um fluxo de caixa, né? A principal razão das empresas quebrarem no mundo é o fluxo de caixa. Eles não conseguem cumprir as obrigações de curto prazo. Então, isso é sempre lembrado na feira. Keep the basic, né? Mantenha seus pés no chão e olhe as tendências, mas nunca se esqueça de trabalhar aquilo que é fundamental para o seu negócio. Que inclui o cuidado e atenção para as necessidades do cliente, né? Sem dúvida. A gente viu muito esse tema lá. Foco no cliente. Foco no cliente. A inteligência artificial tem essa relevância, já está sendo utilizada, né, e deve ser utilizada bastante também por micro e pequenas empresas para otimizar, né, a sua produtividade, mas também de ser utilizada como backstage, né, como naquele movimento do operacional, para que o empresário possa lidar melhor com o cliente na questão da humanização. Sem dúvida. Eu gosto de usar o exemplo da pizzaria, Márcio. A gente lembra, né? Tá lá você, o Márcio, ele come sempre na mesma pizzaria Santa Genoveva, que ele curte essa pizzaria. A Santa Genoveva observa que o Márcio não pede pizza há 28 dias. E daí ele costuma pedir no domingo, 7 horas da noite, uma pizza meia marguerita, meia atum. E daí aparece lá no sistema, com inteligência artificial da pizzaria Santa Genoveva, que aconteceu isso com o Márcio. Então, que não tem pedido mais. Não tem pedido, e vai bater o mês. Então, imbuído dessa informação, a pizzaria liga para o Márcio e fala assim: Márcio, estou vendo aqui que você tem 28 dias que não pede pizza com a gente. Você é um cliente muito importante. Eu não quero que você fique 30 dias sem pedir uma pizza nossa. Portanto, eu tenho aqui uma pizza meia atum, meia marguerita no forno, quentinha, para mandar para sua casa em 10 minutos. Está aí. Posso mandar? Não é um diferencial daquela pizzaria que fica esperando o telefone tocar, o Márcio lembrar e ter vontade de comer pizza? Então, é isso, é esse tipo de tecnologia que faz a empresa sair na frente, ter um diferencial. Eu usei um exemplo bem básico, um CRM super simples de ser feito, mas ele denota o diferencial que é feito nessa humanização, no processo de vendas, enfim, tudo isso que é agregado no varejo hoje. E esse exemplo, né, mesmo que simples, me recorda também outro ponto que vimos lá, a questão do pertencimento, né, a comunidade. Então, no meu bairro, na cidade aí, no interior, muitas vezes que as pessoas se encontram, elas precisam ter, né, esse lastro de contato com o cliente. A gente viu também que o varejo é como o terceiro local, muitas vezes, das pessoas, né, que tem a sua residência, o seu lar, o seu trabalho, e muitas vezes vão recorrer a ter experiências em ambientes de varejo. Sem dúvida que a pessoa, ela sai de casa, né? Por que ela não compra na internet e vai comprar na loja física? Porque é um passeio, muitas vezes. Sim. Ela está indo com a família dela num sábado, que ela vai passear e vai fazer a compra, mas ela também quer tomar um cafezinho lá na loja, se possível, né? Ela quer poder conversar, às vezes, sobre o produto, às vezes experimentar, que no virtual não tem. Então, esse tipo de advento da experiência, né? Da diversão, do lazer, somado aí a questão da venda, é muito importante e faz completamente a diferença. Sim, e a questão da prestação de serviços, né? Muitas vezes agregar serviços diferenciados dentro de experiências até simples, como servir um café, receber um grupo de pessoas, né? Com, enfim, salgados, pizzas, faz com que agregue o valor e o cliente se sinta em casa. Sem dúvida. Isso tem funcionado muito. São muitas as lojas que estão montando uma cafeteria dentro, né? Ou aquela barbearia que dá uma cerveja para o cliente, ou até mesmo o modelo de test drive, né? Os números demonstram, e a feira fala muito isso, né? Que a testagem, né, tem um índice de conversão em vários segmentos altíssimo, né? Então, por exemplo, no vestuário, né? Isso é muito forte. Então, a loja física tem que utilizar esse tipo de potencialidade e isso com certeza funciona. Exato. Indo para outra pergunta aqui, Marco, o Sebrae São Paulo tem o programa de apoio, né, à internacionalização de micro e pequenas empresas, o nosso Sebrae Trade. É para você falar um pouco para o pessoal em que consiste o nosso programa e convidá-los para futuras missões conosco. Bom, primeiro que o Sebrae Trade tem um grande gestor, que é esse que segue aqui na minha frente, o Márcio. Um programa que se consolidou.
o Sebrae observa um movimento crescente das pequenas empresas que exportam, né, que importam, que fazem negócios internacionais, né? Já foi o tempo de falar, poxa, a pequena empresa não exporta. Isso não é a realidade de hoje, esses números vêm crescendo cada vez mais. A gente tem vários casos. Sim, foi com a gente sucesso. em feira e no ano seguinte já estava vendendo e a empresa Exportando. triplicou o tamanho, né? Então é uma potencialidade, né, muito forte. A gente tem no Brasil uma série de produtos que tem um interesse enorme no exterior, né? A gente vê o café ser expandido cada vez mais, marcas brasileiras, né? Chega daquele negócio de ver o café brasileiro indo para a Alemanha para ser vendido de volta aqui. Então você encontra lá nos Estados Unidos o café brasileiro que tem uma marca de outro país. Não tem sentido nenhum isso. Não. Então a gente incentiva muito isso. Tem setores que têm uma peculiaridade mais fácil do que outros, mas notadamente a exportação tem crescido e a gente incentiva muito. E também a busca pelo conhecimento, né? A gente trabalha também, poxa, eu vou antecipar uma tendência que está acontecendo em tal país antes aqui. Com a primeira vez que eu ouvi falar da loja autônoma, né? Falei, poxa, isso aqui no Brasil não vai funcionar. Pelo amor de Deus, uma loja que não tem ninguém dentro, como é que... E hoje é essa febre aí. É difícil você achar um prédio, um condomínio que não tenha uma loja autônoma. Então, quem identificou isso 2, 3 anos antes, vendo o que estava acontecendo no exterior, ganhou um mundo de dinheiro aqui, não tenha dúvida. E assim acontece em vários ramos. Então, a gente tenta antecipar essas tendências para as pessoas aproveitarem e faturarem aqui. Isso. E nas nossas missões empresariais internacionais, a gente, além de levar o empresário para essas feiras de renome, né, como a NRF em Nova York, entre outras feiras também que a gente realiza, os empresários têm a oportunidade de participar de uma agenda diferenciada, de visitas técnicas, rodadas de negócios com potenciais compradores, potenciais distribuidores. Então, existe muito valor na nossa programação das missões, né? Sem dúvida que tem aqueles que conseguem fazer negócio lá, que são muitos, né? Aqueles que fazem uma relação que depois vai se tornar negócio, né? Tem também essa questão do aprendizado, muitos voltam com aprendizado enorme, né? Sobre as tendências que tem lá. E a gente busca sempre trazer essas missões, primeiro, com questões que estão quentes, né? Então a gente busca feiras que estão quentes no mundo, né? Que tem uma importância grande. A NRF tem 100 anos de feira, por exemplo. Então a gente busca sempre estar nesses lugares de alta relevância e a seleção de quem vai aqui é uma seleção muito democrática, muito criteriosa. Então a gente consegue levar gente também muito engajada e que depois que volta aqui, ela não traz só para o seu próprio negócio a experiência, ela também nos apoia a ensinar as pessoas sobre essas tendências. Então esse podcast aqui é um exemplo. Nós estamos trabalhando a disseminação das informações do que a gente aprendeu lá e a gente vai rodar o estado de São Paulo com isso. Exato. Me recordo de 2 edições, os últimos 3 anos, da Apimondia, né, que realizamos para o setor apícola. Quantos e quantos produtores de mel aqui do estado de São Paulo, ou mesmo varejistas do setor, que estiveram conosco em agendas internacionais e muitas vezes saíram do Brasil pela primeira vez com o Sebrae, né, seja no Chile em 2023 ou ano passado na Europa, conosco também. O Sebrae prestando esse apoio aproximado também para os empresários que desejam, né, ir além das suas fronteiras. Sem dúvida, é um trabalho forte do Sebrae, os empresários confiam no Sebrae para ir, a gente tem uma curadoria muito bacana, né? Então, sempre a gente leva o que tem de mais relevante com o nosso time técnico aqui da casa e parcerias, né, com a Apex, por exemplo, com a Invest São Paulo. Né? A gente tem feito aí um trabalho de internacionalização muito forte e para vários lugares do mundo. Né? Então, aqui na América do Sul, nós fizemos já com Colômbia, nós fizemos já com a Argentina, com o Uruguai, né? E Estados Unidos, notadamente, China, enfim, Ásia. O Sebrae tem avançado bastante e o Sebrae Trade se consolidou como o grande parceiro da pequena empresa aqui do estado de São Paulo para poder exportar, importar, internacionalizar o seu negócio.
Muito bem. E faço um convite, né? O nosso tema aqui é varejo. Estamos tratando sobre os aprendizados na última edição da NRF 2026, lá nos Estados Unidos. E caso você que esteja nos assistindo deseje manifestar seu interesse de ir conosco, né, eventualmente numa próxima missão como essa, nós vamos deixar o link de manifestação de interesse aqui na janela aqui embaixo, para vocês se manifestarem com os seus dados. Te convidar então, prezado diretor, para uma palavra final aí para os nossos telespectadores, para os nossos clientes que estão nos assistindo. Tudo bem. Bom, você empresário, pequeno empreendedor, né, que está pensando em internacionalizar o seu negócio, exportar, importar, fazer negócio no exterior, procure o Sebrae. Aqui nós temos trilhas, né, que a gente ensina, apoia, qualifica, né, dá toda a instrução de como fazer isso. E nós temos nossas missões, né, participe das nossas missões, né, a gente sempre coloca na página do Sebrae, nos nossos escritórios mobilizando. Não perca a chance de internacionalizar o seu negócio e às vezes está aí a chave do sucesso para o seu produto, para o seu serviço. Pessoal, contem muito com o Sebrae Trade está aqui para apoiar e o varejo é um ramo muito forte nesse sentido, que as pessoas têm tido muito sucesso com a gente, pessoal. Então, contem muito com o Sebrae. Muito obrigado, Marco. Valeu. Pessoal, e voltamos já com o nosso segundo bloco aqui do videocast, Tendências do Varejo. Vamos contar com as consultoras especialistas Fabiana e Isabela. Estamos aqui iniciando o nosso segundo bloco do nosso programa Tendências do Varejo, pós-NRF 2026. E eu estou aqui com a Juliana Demétrio, minha colega, que vai me ajudar a conduzir esse segundo bloco. Olá, pessoal, boa noite. Eu me chamo Juliana Demétrio, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo e atuo na unidade de atendimento ao cliente. Eu farei minha autodescrição. Eu sou branca, estou com meu cabelo solto, ele é liso e comprido, na cor castanho, com algumas mechas loiras. A minha vestimenta é um terno preto e uma blusinha marrom. E alguns acessórios na cor prata. E nesse episódio nós temos duas convidadas especiais, Fabiana Pincelli e Isabela Ribeiro. Boa noite, podem se apresentar, por favor? Boa noite, prazer. Sou Fabiana Pincelli, gestora estadual de varejo no estado de São Paulo, né, aqui no Sebrae. Eu tenho uma altura mediana, eu tenho olhos esverdeados, cabelo mediano, né, nos ombros, um pouco loiro. Estou vestida com uma blusa de alça azul, tenho acessórios dourados e, enfim, obrigada. Obrigada. Boa noite, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Isabela, sou consultora de negócios do Sebrae de Osasco. Vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher de altura mediana, morena, de cabelos escuros. Estou hoje com uma camisa branca. Obrigada. Obrigada, bem-vindas. Muito bem-vindas. Vou começar com a Isabela. Isabela, você esteve conosco na missão empresarial em janeiro último, lá em Nova York, vivendo, experimentando como foi, né, viver a experiência da maior feira de varejo do mundo. Então, conta pra gente como foi vivenciar tudo isso lá. Ai, bacana. Foi uma experiência muito rica, né, muito intensa. Foi minha primeira vez em NRF, realmente faz jus ao nome de maior evento do varejo. Foram muitas tendências, muitas novidades, e estar lá, participar dessa experiência, é como se eu estivesse dentro de um radar das principais oportunidades, né, que a gente pode trazer aos nossos empresários. Então, foi uma experiência muito positiva e muito rica, né, ter participado disso. E o mundo do varejo se encontra lá, né? Se o Brasil era uma das encontra. maiores delegações? Exato. O Brasil era a segunda maior delegação, né? Nós só estávamos perdendo ali para os americanos, então tinha muito brasileiro, isso foi muito bom, né? Muitas pessoas ali falando da nossa cultura brasileira, tivemos muito cases também dentro da NRF de empresas brasileiras, então isso foi muito importante. Que bom, obrigado. Bacana. Fabiana, nossa gestora estadual de varejo do Sebrae São Paulo, conta pra gente quais os planos para levar parte, né, do conteúdo, experiência bacana de inovação para o varejo e a sua implementação prática. Bacana. Bom, toda essa experiência trazida, né, pelo Márcio, pela Isabela, é de suma importância para o varejo, né? Porque todas as referências de varejo, elas nascem
né, dessa feira, são trazidas através, né, dessas experiências vivenciadas lá para serem aplicadas à medida, né, que cada empresário entenda a sua necessidade e aplicadas na prática. Então, a ideia é justamente termos, né, esse material. Os nossos escritórios regionais já receberam parte, né, dessa capacitação e tudo mais, para poder levar o conhecimento dos empresários localmente, em cada regional, em cada cidade do estado de São Paulo, replicar essa vivência pelos nossos colegas. Então, a ideia é justamente, né, fazermos essa conexão do que foi trazido por eles e o que é aplicável na prática no varejo, seja na loja física, sejam nas experiências, né, virtuais ou multicanais. Perfeito. Que ótimo. Obrigado, Fabi. E, Isabela, no primeiro bloco já falamos com o diretor Vignoli, né, sobre alguns destaques que ele mencionou para a gente, mas queríamos ouvir também de você, que esteve lá, quais foram as principais tendências verificadas nessa última edição da NRF. Foram muita coisa, né? A gente tentou resumir tudo isso. Tivemos um olhar de trazer para o micro e pequeno empresário, né? Todas as tendências ali dentro do evento, dentro de Nova York. Mas a gente conseguiu resumir e compilar essas tendências para os nossos empresários, né? A NRF, para mim, esse ano foi uma NRF muito pé no chão. Me surpreendeu muito, acreditávamos que ia ser um tema muito ligado à tecnologia e, na verdade, a real discussão era sobre a tecnologia versus o humano, né, o comportamento humano, tanto do nosso cliente como também do protagonismo da equipe, né, ligado muito à gestão de pessoas e lideranças. E começando assim nas tendências, né, o primeiro ponto foi a questão da loja física. A loja física mudou um pouquinho o conceito, né? Antes era um espaço de venda, de exposição de produtos. E a loja física, na NRF, trouxe como uma comunidade, como um ponto turístico, como um terceiro lugar, né? Foi muito falado isso. Terceiro lugar, as pessoas têm a casa, o trabalho, e o terceiro lugar é onde ele poderia estar na sua empresa. E também a forma de comunidade, pertencimento, né? Hoje a gente não divide mais o público-alvo entre características, e sim sobre dores, lifestyle, né? Sobre o que temos de comum ali, né? Então, esse foi uma tendência muito forte, para mim foi uma das principais, né? Porque muda o conceito da loja física em si e, né, a gente precisa estar atento. E ligado também à parte da experiência, do humano, né? Foi muito a questão da experiência, né? Então, a experiência silenciosa, eles falaram bastante. Essa experiência silenciosa veio que a gente está com a fadiga digital, a gente tem muita informação o tempo todo, temos muito estímulos, né? E a experiência silenciosa é você trazer para o seu cliente uma compra, né, mais tranquila. O que você pode tranquilizar esse processo da compra? Que não seja um caos, uma desorganização. Então, a silenciosa aqui, não somente de sons, mas também de organização, de visual, o que você pode simplificar, né? E em seguida isso, né, uma outra tendência que acaba sendo uma consequência é a parte sensorial, né? Então, uma experiência sensorial, foi falado um termo, o retorno ao sensorial. Trouxeram pesquisas falando que as pessoas precisam ter o toque nos produtos para efetivar uma compra. Então, por que a gente esconde esse produto? Vamos colocar ele na prateleira, vamos deixar o cliente degustar. Então, sensorial, tanto do produto, como também de experiências olfativas, né? Então, ter os cheiros ali que estimulam o som. Então, tudo isso trazendo esse retorno para que o cliente, a família do cliente esteja dentro da sua empresa, experimente, toque, né? Então, isso foi muito falado. E, Isabela, e aquele aspecto que foi abordado esse ano, que já vinha sendo abordado desde 2022, 2023, da inteligência artificial? Como que houve o encontro dessa temática, né, da inteligência artificial com essa questão da humanização? Isso foi uma grande discussão, né? Mas a inteligência artificial e a tecnologia, ela veio num conceito muito de ser invisível, né? Então, a tecnologia, a inteligência artificial nos bastidores. O que seria isso, né? Não uma tecnologia para falar com o cliente,
mas sim para facilitar a operação da sua empresa e facilitar a vida do seu cliente, né? Então, é algo invisível. Trouxeram muitos exemplos ligados à gestão operacional, né? Então, como uma gestão operacional, quais atividades que eu posso transmitir para a inteligência artificial para que ela possa otimizar ali meu tempo. E o principal, quais atividades eu posso pegar do meu colaborador hoje, passar por uma tecnologia, uma inteligência artificial e deixar ele mais tempo concentrado no que realmente importa, que é o cliente, né? Então, esse foi o ponto principal sobre a tecnologia. Achávamos que ia ser o ponto ali de maior destaque, mas não, foi um outro tipo de conceito. Maravilha. E a questão das curadorias inteligentes, né? Que o cliente ele precisa ver valor nos serviços que ele recebe também, no conjunto da experiência sensorial, no conjunto da experiência da interação, desde, né, tecnológica ali nos aplicativos, nos sites, até a experiência física, nas lojas físicas. Como se dá essa questão da percepção do valor? Exato. A curadoria, né? Na verdade, os empresários hoje, eles já fazem uma curadoria para vender um produto e um serviço. Eles sabem do produto e serviço deles, né? Eles conseguem ter todas as informações técnicas. Então, traz um conceito, volta um conceito muito forte de uma venda consultiva, né? Então, eu não vou apenas vender, eu vou ensinar, eu vou explicar, eu vou ter autoridade. Porque venda é confiança. Eu preciso confiar no seu produto, eu preciso confiar no que você está me passando. Então, a curadoria veio muito forte. E nisso já puxo, Márcio, para uma próxima tendência, que é a descoberta rápida, né? Então, eu estou ali no processo sensorial, né? Tive esse contato, fui para a parte da curadoria, e eu preciso descobrir, através da curadoria, esses produtos e serviços de modo rápido. O cliente de hoje... De acordo com a necessidade do cliente. Exato. O cliente, ele não quer ter 50 opções. Ele quer ter uma opção que vai resolver o problema dele. De forma mais assertiva, exatamente, né? Mais direcionada para o perfil do cliente. Exatamente. Aquela velha história, especialmente para você, olha, de acordo com a sua necessidade, é essa a solução. Então, isso foi muito ligado à própria curadoria, né? Então, esse é o conceito ali. Que legal. E aquela questão das marcas próprias, né, autorais, a gente teve um conjunto de visitas técnicas paralelas à participação no congresso e na feira NRF, e algumas lojas que visitamos, como a Trader Joe, existe ali, eles lançaram praticamente moda na cidade de Nova York com as suas bags, as suas sacolas, né, que passam a ser desejadas. Como você encarou isso ali na nossa visita de um supermercado, uma rede de varejo, ter implementado essa questão de produtos diferenciados para trazer valor? Bacana. E isso foi uma promessa do ano anterior, né? A NRF, né, do ano anterior já começou a falar sobre moda, marca autoral, né, a parte da regional, a comunidade. Então, isso já foi uma promessa e agora está se cumprindo. Isso traz muito, através das nossas visitas técnicas que a gente teve lá em Nova York, visitamos, inclusive, empresas brasileiras, né, Márcio? Falando da Granado, né, levando a cultura brasileira, levando a força do Brasil. Então, as pessoas precisam vender mais a nossa cultura, a região que está, né, que produto ali da sua região pode ser, né, um carro-chefe ali e ter essa marca autoral tão exposta. Então, hoje, o luxo está nas pequenas empresas, nas pequenas marcas, né, que conseguem trazer um propósito diferenciado, um valor ali agregado. Então, essa promessa se cumpriu, né, foi muito falado sobre marca autoral, inclusive dando destaque à marca autoral perante a grandes empresas. Então, hoje o público, inclusive a geração Z, ela dá muito valor, né, a essas marcas regionais, marcas pequenas que não precisam fazer um barulho gigante para ter relevância no mercado. Maravilha. E convidamos vocês a baixar o guia prático, né, das tendências do varejo, que está aí no chat para vocês, que é o compilado do que a gente está discutindo aqui. Está aí nesse guia prático que o Sebrae São Paulo preparou para vocês também. Passo para a Juliana. Fabiana,
conta pra gente um pouquinho sobre o projeto Loja do Futuro e eventos regionais de tendências de varejo nas regionais próximas dos nossos clientes. Claro. Bom, o projeto Loja do Futuro, ele nasceu de uma parceria, né, com a FEComércio. Então, há 2 anos já estamos trabalhando com os sindicatos do comércio de todas as regiões do estado de São Paulo, promovendo justamente essa sensibilização e ativação, né, com o micro e pequeno empresário, da importância da utilização das inteligências artificiais no seu negócio. No primeiro momento, falando um pouco mais da parte teórica, né, daqueles aplicativos, o que pode trazer visibilidade para o negócio. Mas depois de toda essa, né, explanação e essa experiência com a NRF, percebemos que não é só a atratividade do cliente para ti, né, ou da operação do marketing em si. Mas muito mais do que isso, a gente está falando de estratégia. A gente está falando de estrutura de negócio, a gente está falando da utilização de ferramentas importantes para melhoria e produtividade na empresa. Então, a gente está falando de análise de concorrência, a gente está falando de precificação, a gente está falando de dados que você precisa ter do seu cliente para poder melhorar esse relacionamento, melhorar a oferta dos produtos, melhorar, né, a integração que você vai ter ali na experiência do cliente. E a jornada, ela começa desde um simples oi no chatbot, ou até mesmo, né, ninguém quer falar com robô o resto da vida. A gente precisa dessa humanização. Então, desde a entrada da loja, seja ela na loja física, ou seja através, né, de um site ou de uma compra por um grupo de WhatsApp, mas que seja de fato humanizada, que seja de fato direcionada, que seja de fato a entrega do produto, do começo, meio e fim, da compra, facilitada ali. Hoje a gente, um dos vídeos que a Isabela mostrou, né, é que algumas, né, dessas grandes estão falando sobre a compra no clique. Então, a gente falava antes que um site precisava ter no máximo 5. Agora, a gente está falando de um único clique, num único ambiente, você conseguir, né, prender o cliente, desde ali do modelo, dele conseguir se vestir através de uma foto, dele conseguir escolher o tamanho e a cor, e ali mesmo ele faz a compra. Né? Isso a gente falando de loja virtual. Na loja física, né, você ter essa venda consultiva traz muito mais proximidade do cliente. Então, nossos pilares em relação, né, às entregas aos clientes no Loja do Futuro, elas vão além de falar da inteligência artificial, a gente vai falar também da importância da experiência na loja física. Então, são esses principais, da importância dos dados. Então, todas essas informações, elas são tratadas, né, dentro do projeto, nos escritórios regionais, de uma jornada desse cliente, desse lojista, no programa Loja do Futuro. E claro, né, além disso, nós temos outras soluções, como o Sebrae Tech, a gente tem experiências imersivas, como, né, as visitas técnicas que são feitas em lojas conceito. Então, se você nunca está, né, em outra cidade distante, a gente tem algumas visitas aqui em São Paulo, que o próprio escritório traz os clientes. Então, eu vou olhar uma loja conceito, o que eu posso implementar, né, na minha loja, no meu espaço, que vai fazer diferença para o meu cliente. Então, todos esses ingredientes que vão trazer o resultado. E o nosso resultado, nosso principal objetivo é fazer com que esse, né, micro e pequeno empresário tenha resultado financeiro, né, aumento de faturamento. Então, esse projeto ele é acompanhado de perto pelos nossos consultores, pelos nossos analistas dos escritórios, né, de perto com o cliente, entendendo as necessidades e trazendo ali as soluções ideais dentro do programa Loja do Futuro. Obrigada, Fabi. Fabi, sua fala me recordou, né, outro aspecto interessante de destaque que conferimos na NRF, a questão da utilização e implementação do agente de e-commerce, né, Isabela? Antigamente, as pessoas procuravam nos buscadores da internet palavras-chave, pura e simplesmente. Hoje em dia, como se dá essa busca aí para busca, né, para atender suas necessidades, Isabela, que a gente viu? Isso é muito ligado à descoberta rápida, né? Antes a gente utilizava muito as palavras-chave. Hoje nós colocamos, né, situações, perguntas, e a gente quer resposta. Um exemplo, antes a gente colocava uma roupa, calça azul,
palavras aleatórias. Hoje a gente coloca, estou indo para um evento, ele é de dia, de noite, eu preciso de um look, né? Então, a forma de buscar mudou muito. E a empresa precisa estar preparada. E o que a gente traz de reflexão para o empresário é como o seu cliente encontra seu produto e serviço. Que conversa que ele tem antes para chegar até o seu produto, até a sua empresa. Então, esse é um ponto muito falado, né? E é uma discussão que já está acontecendo. Muito, muito bom. É isso, estamos encerrando, né? Caminhando para encerrar o nosso videocast especial, Tendências do Varejo, pós-NRF 2026. E agradecemos, né, a audiência e passo a palavra para minha colega Juliana. Perfeito. Nosso agradecimento especial para Fabiana, Isabela, o Márcio, o Marco Vignoli. Gostariam de deixar uma mensagem final? Eu queria fazer um convite a todos, né, que estiverem assistindo o nosso videocast. Esse ano teremos na Feira do Empreendedor em outubro. Há várias dessas ações vivenciadas na NRF na nossa feira, né, na nossa loja conceito, loja modelo que teremos lá. Então, convido todos a se preparar, né, a se organizar, aproveita o acompanhar as redes sociais. Teremos aí uma série também de programações aí com videocasts com outras empresas aí de marketplaces, né, falando um pouquinho sobre a importância do digital. Então, é justamente esse nosso recado, né, transformar, né, todas essas tendências em ferramentas, em aumento de faturamento, em, de fato, aplicabilidade prática no negócio de cada um. Obrigada, Fabiana. Isabela? Eu queria deixar um convite para todos, né, baixarem nosso guia prático, né, da NRF, como o Márcio trouxe. O link vai estar disponível para vocês. Muitas vezes a gente pergunta, né, como essa tendência vira venda no meu negócio. E esse checklist a gente preparou para que você realmente olhasse o dia a dia da sua empresa e entender o que você consegue colocar em prática. E também, né, procurem um escritório mais próximo de vocês. Temos agenda, temos bastante programações em cada escritório e o Sebrae está sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Gente, eu amei. Esperamos que vocês tenham gostado também. Então, se você gostou, deixe o like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e assim como, né, foi passado aqui os recados, qualquer dúvida, busque o Sebrae mais próximo de você. A agenda dos nossos escritórios estará disponível no chat e também tem o contato da nossa central de atendimento, que atende 24 horas por dia no número 0800 570 0800. Desejamos sucesso a todos vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Tchau.